Você sabe que eu tenho uma maneira meio peculiar para escolher os filmes que eu vou assistir e também fazer os vídeos do canal. Na maioria dos casos, eu digo que 98% deles, eu escolho o filme a partir da capa. Isso daí é até uma surpresa pra mim, porque raramente eu vejo a sinopse, ou até mesmo o ano e atores, diretores, enfim. E a única vez que eu faço isso, que eu faço um filtro, sobre as escolhas, é quando eu quero assistir sobre um determinado diretor ou um determinado ator. Outro filtro que eu também costumo fazer é colocar os anos 80 até os anos 2000, mais ou menos. Tem que admitir que depois de tantos anos do canal e todos os filmes que eu já vi, a gente vai pegando alguns certos gostos para alguns atores, diretores, atrizes, enfim. E no último ano eu assisti muitos filmes do diretor Nobuhiko Obayashi. E o mais engraçado nessa história é que todos os filmes que eu assisti não foi procurando filmes específicos dele, e sim foi justamente pela capa. E muitos desses filmes era muito fácil identificar que era dele por suas características um pouco peculiares que já se conhecia em alguns filmes dele. Foi então que eu pensei, depois do grande sucesso que teve o vídeo do Ozu, eu ia fazer um diretor Mikio Naruse. Mas como eu estava vendo seguido os filmes de Nobuhiko, e infelizmente ele faleceu agora no ano 2020, resolvi fazer um vídeo sobre esse diretor. Só pra vocês terem uma pequena ideia sobre quem foi ele, ao falecer em 2020 ele deixou uma obra extensa, inquieta e absolutamente singular, construída ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, atravessando vários gêneros e mídias. Ele dirigiu cerca de 43 longas-metragens, 10 curtas e, segundo sua própria estimativa, uns 2.000 comerciais para a televisão. Então, pessoal, depois dessa breve síntese, o vídeo de hoje nós iremos fazer um especial sobre Nobuhiko Obayashi. Talvez a sua obra mais conhecida e talvez o porquê dele ser conhecido principalmente aqui no ocidente seja o seu filme House de 77, que na oportunidade nós iremos conversar sobre ele. Lembrando que todas as informações persistentes estarão na descrição do vídeo e todos os filmes que eu já fiz vídeo dele estarão também na descrição. E também vários caras irão aparecer durante o vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a conhecer o canal Cineasia, um canal que fala sobre o cinema asiático, em especial o cinema japonês. Então peço para se inscreverem, compartilhar, comentar e também compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal Cineasia. Então vamos lá. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês estão no Cineasia. Roda a vinheta. Nobuhiko Obayashi nasceu em 1938 em Onomichi, uma cidade portuária na província de Hiroshima. Seu pai era médico e sua mãe professora de cerimônia do chá. Depois que seu pai foi chamado para a guerra, ele foi criado por seus avós maternos. Ao longo de sua infância e adolescência, ele seguiu muitas atividades artísticas, tais como desenhar, escrever, tocar piano e um grande interesse por cinema e animação. Criando seus próprios filmes de animação feitos à mão desde os seus 6 anos de idade, ele mostrou uma propensão natural para o meio desde cedo. Essa criatividade seria transportada para a universidade, onde faria seu primeiro curta-metragem no ano de 58. Como parte da geração nascida entre 1935 e 40, a infância dele foi passada no contexto da Segunda Guerra Mundial. Como muitos dessa geração, ele era jovem demais para compreender as complexidades daquele momento, mas com idade suficiente para ser capaz de lembrar de suas imensas consequências. Esse contexto viria a informar muito seu trabalho, com seus filmes muitas vezes explorando a inocência e o crescimento, em meio a uma força destrutiva que se aproximava de alguma forma, uma que geralmente é reconhecida, mas apenas vagamente compreendida por seus personagens. Em 1955, Obayashi, a pedido de seu pai, iniciou os procedimentos para ingressar na faculdade de medicina e se tornar médico. No entanto, abandonou a perspectiva de uma carreira na medicina para seguir os seus interesses artísticos na Universidade de Seijo. No ano seguinte, foi aceito no Departamento de Artes Liberais da universidade, onde começou a trabalhar com filmes de 8 e 16mm. No final de sua estadia na universidade, Obayashi começou a trabalhar em uma série de curta-metragens experimentais, junto com Takahiko Imura, Yoichi Takabayashi e Donald Rich. Nobuhiko Obayashi estabeleceu o grupo de filmes experimentais chamado Japanese Film Independent, que foi premiado no Festival de Cinema Experimental de 1964. Juntamente com obras de outros cineastas como Suji Terayama e Donald Rich, os filmes de Obayashi desenvolveriam o tom do cinema experimental japonês dos anos 60. Nesses primeiros filmes experimentais, ele empregou uma série de técnicas de vanguarda que levaria para seu trabalho posterior. Embora esses filmes tendessem a ser de natureza pessoal, eles receberam audiência pública devido à distribuição pelo Art Theatre Guild. E assim começou a carreira do diretor, e algo que podemos observar ao longo de sua carreira é justamente os temas recorrentes em suas obras. Eles são frequentemente preocupados com a infância, nostalgia, memórias, a Segunda Guerra Mundial no Japão, a inocência e também a sua destruição. Após sua saída da universidade, Obayashi continuou a trabalhar em seus filmes experimentais. Dentsu, um projeto de comercial de TV no Japão, em busca de novos talentos, perguntou aos membros do seu grupo se eles gostariam de dirigir comerciais.
Essa decisão não agradou seus colegas, haja vista que os outros cineastas da vanguarda, tais como Toichi Takabayashi e Takuhiko Imura, já haviam recusado ofertas comerciais, pois era o oposto ideológico para seus filmes pessoais. Ao aceitar a oferta, ele tomou o que talvez tenha sido a melhor e mais importante decisão de sua carreira, com seu tempo na indústria da publicidade ajudando a aperfeiçoar seu estilo e eficiência. Os comerciais de TV de Obayashi tinham um apelo visual semelhante ao de seus trabalhos experimentais. Na década de 70, ele começou uma série de anúncios japoneses apresentando estrelas americanas, tais como Kirk Douglas, Charles Bronson. Em 1963, no filme Tabeta Hito, marcaria o primeiro curta de 16mm de Obayashi e seu primeiro sucesso em festivais, ganhando-lhe o prêmio no júri do Festival Internacional de Cinema Experimental na Bélgica. Esse sucesso seria superado 3 anos depois por Emotion, de 1966. Seu uso liberal e aparentemente aleatório de diferentes mídias como fotografias, animações, stop motion e pinturas, o filme parece corrompido, como se estivesse prestes a entrar em colapso a qualquer momento. As circunstâncias que cercam o primeiro longa-metragem de Obayashi, House, são quase tão extraordinárias quanto o próprio filme. Normalmente, como eu disse no vídeo de Ozo, a indústria cinematográfica no Japão era um trabalho em escada, ou seja, para tu chegar a ser diretor teria que passar por outros estágios antes, como por exemplo assistente de direção e entre outros. Portanto, era praticamente inédito quando eles contrataram Obayashi para dirigir House. Igualmente inédito e indicativo do desespero dentro da história cinematográfica no Japão na época, foi o pedido do vice-diretor da Toho, o Sr. Isao Matsuoka, para que ele produzisse seu próprio roteiro completamente incompreensível, já que o estúdio estava cansado de perder dinheiro em seus filmes completamente compreensíveis. Essas condições únicas levaram a uma das estreias de longas-metragens mais marcantes no cinema. O filme de terror psicodélico de Obayashi é eclético, imprevisível e não quantificável. O conceito central genérico de House, girando em torno de garotas que visitam uma casa possuída apenas para serem comidas uma a uma, é revelado pelo ataque implacável e acelerado das técnicas cinematográficas coloridas de Obayashi. É de longe o seu trabalho mais popular fora do Japão, recebendo muitos seguidores devido à sua energia maníaca e imagens criativas e surreais. Embora o filme tenha sido recebido com frieza pela maioria dos críticos japoneses, foi um enorme sucesso com o público, principalmente os mais jovens, e isso se saiu muito bem para o diretor. A década de 80 viria a ser a década de maior sucesso comercial dele. Produziu 15 longas-metragens e 2 filmes para a TV. Obayashi começaria a década com The Animated School, de 1981, um filme de ficção científica sobre uma adolescente que descobre poderes psíquicos. O filme também marca uma trama recorrente dentro do seu canônio dos anos 80, adolescentes que obtêm algum tipo de habilidade mágica apenas para eventualmente rejeitar isso em favor de uma infância normal, ou melhor dizendo, de uma adolescência. A aparição de Obayashi no filme como um motorista extremamente azarado também é notável por ser a mais absurda de suas frequentes participações. E embora o filme seja tecnicamente a primeira imagem do ídolo de Obayashi, muitas vezes é ofuscada por seu trabalho seguinte, Tenkousei. Embora não seja necessariamente o melhor, é um de seus filmes mais importantes, foi um enorme sucesso de crítica e comercial em seu país, e talvez tenha sido o filme que deixou o diretor bastante popular. O filme segue uma troca de corpo de 2 jovens estudantes que acidentalmente trocam de corpo e gênero e portanto são forçados a enfrentar e navegar pelas rígidas experiências de gênero da sociedade japonesa. Tendo lugar em sua cidade natal de Onomichi, o filme seria o primeiro de muitos recursos a serem ambientados lá e constitui a primeira parte da chamada trilogia de Onomichi, seguido por A Garota que Conquistou o Tempo e também Coração Solitário. As próximas 2 décadas viriam Obayashi continuar seus sucessos comerciais da década de 80. A qualidade de sua produção se tornaria ainda mais mista. Futari, de 91, contém o melhor e o pior dele. Tem uma bela partitura feita pelo compositor Joi Hiraishi, como eu sempre digo e repito, o braço direito musical de Hayao Miyazaki, e tem algumas das imagens mais marcantes de sua obra, com um concerto ocorrendo em um cenário de fogos de artifício exagerado entre suas sequências mais memoráveis. Enquanto Samurai Kid seria o filme de maior sucesso comercial dele na década de 90. A produção de Obayashi desaceleraria na década seguinte, lançando apenas 6 filmes, metade do que ele produziu na década passada. Talvez ciente de sua idade crescente, seus filmes assumiriam um tom mais sombrio, evitando em grande parte quaisquer obras de fantasia. Os 4 trabalhos finais de Obayashi se concentrariam explicitamente num evento que sempre esteve abaixo da superfície da grande parte de sua obra, a Segunda Guerra Mundial e mais especificamente os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki. O filme, por exemplo, Hanabi Monogatari, iniciaria a última e a melhor de suas trilogias soltas, conhecida como a trilogia anti-guerra. Vou deixar um card para vocês conferirem o vídeo que eu fiz sobre esses filmes. Obayashi afirmou que quando o Japão perdeu a guerra, a crença era de que os japoneses não pensariam mais materialmente ou convenientemente, e sim aprenderiam a ser compreensivos, compassivos e trabalhar junto.
O filme Hanabi Monogatari é um filme feito com essa mentalidade. É um filme ensaio ligado a uma narrativa semi-ficcional, centrado em uma jornalista que visita a vila japonesa de Nagaoka para conhecer seus habitantes e suas experiências da Segunda Guerra Mundial, e também para assistir uma peça teatral realizada por crianças que retrata o bombardeio da vila. O filme termina com os seus sinais mais esperançosos, sua narração acompanhada pela trilha sonora de Joe Hihashi, declarando que um dia flores de oração certamente florescerão sobre os céus de Pearl Harbor. No filme Seven Weeks, o clima muda para um território mais pessimista e o resultado é um trabalho muito mais complexo que o anterior. Esse é o primeiro filme escrito após o incidente de 11 de março de 2011, no qual um grande terremoto no leste do Japão causou destruição generalizada e mortes, além de desencadear um acidente nuclear em Fukushima. Obayashi afirmou que esses eventos o levaria a criar a sua trilogia anti-guerra. Seu trabalho final, Hanagatami, foi um projeto de paixão para o qual escreveu o roteiro na década de 70, tendo originalmente pretendido que fosse seu primeiro filme de estreia. E uma reviravolta terrível, Obayashi foi diagnosticado com câncer terminal durante a fase de pré-produção e recebeu alguns meses de vida. Notavelmente, ele viveu para terminar Hanagatami e talvez seu maior trabalho com o diretor se comprometendo totalmente com a cada quadro, ciente que poderia ser sua declaração final. O filme foi baseado no romance de Kazuo Dan, de mesmo nome, e o filme se passa em 41, poucos meses antes do ataque a Pearl Harbor, quando um grupo de adolescentes tenta desesperadamente se divertir e encontrar sentido em suas vidas, enquanto a ameaça da guerra se aproxima. E o que une principalmente os personagens, porém, são as suas fixações individualmente complexas em Mina, uma jovem que está morrendo de tuberculose. O filme teria dado o fim adequado à carreira de Obayashi, mas ele tinha outros planos. Os médicos tinham lhe dado apenas alguns meses de vida, mas o homem era teimoso e fez mais um filme ainda mais ambicioso e muito mais interessante, chamado Labirinto do Cinema, do ano 2020. Este trabalho final é o mais pessoal de Obayashi. É uma carta de amor ao cinema e ao poder da imagem, guiada pela poesia de Shuya Nakahara. É totalmente um filme de Obayashi mais do que qualquer outro de seus trabalhos anteriores. Através de sua natureza prolífica e eclética, Obayashi tem sido totalmente quieto, além de ser sentimental e nostálgico. Essa tensão é o que informa muitos de seus melhores trabalhos, com muitos de seus personagens agarrados a um passado que está se esvaiando rapidamente. É impossível separar uma discussão do cinema de Obayashi de sua estética, pois os dois estão intimamente ligados. É o uso particular de imagens e edição que faz um filme de Obayashi ser um filme de Obayashi. E em grande parte do trabalho em sistemas de estúdio ao longo de sua carreira, ele costumava pegar narrativas genéricas e torná-las originais e marcantes. Mesmo em seus trabalhos mais contidos, encontra-se momentos de estilo marcantes acentuados, que muitas vezes aparecem de forma abrupta, suscitando novos significados através do seu jogo estético espirituoso. Como eu sempre digo, pessoal, os filmes de Obayashi são peculiares, sim, um estilo totalmente diferente, e como discutido ao longo do vídeo, e também com as imagens que vocês virão ver, são filmes para quem realmente gosta. Mas são essas características ou até mesmo essas loucuras que tornam seus filmes únicos. Sempre que eu vejo algum filme de Obayashi ou até mesmo outros diretores, eu cheguei à seguinte conclusão, mas acho que esse diretor é o que está mais impregnado. Seus filmes refletem o Japão em que ele viveu, pois conseguimos sentir toda aquela nostalgia, aquela memória presente em seus filmes. Poderíamos até ir mais longe, de um Japão em que ele gostaria de ter vivido, um país idealizado por ele. Por isso, sua obra nada mais é do que sua própria memória viva, através da sétima arte. Bom, pessoal, eu acredito que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Acredito que, de uma forma geral, conseguimos falar um pouco sobre esse diretor. Infelizmente, não temos muitos documentos ou até mesmo estudos sobre ele, mas eu acho que deu para reunir um material bastante interessante com esse vídeo. E para saber que você ficou até o final deste vídeo, por favor, comente aqui embaixo com a hashtag Haruka, que é um dos meus filmes favoritos, que é do diretor. E como eu disse lá no início, a sua obra mais conhecida seja House, mas como eu disse, não são filmes feitos para qualquer um, é para quem gosta. E as obras dele podem até ser classificadas muito erroneamente como filmes B, mas eu acredito que se derem uma chance também, eu acredito que vocês vão adorar os seus filmes e também a sua forma meio louca de direção. Até gostaria de saber se tem algum making-off ou até mesmo algum storyboard, qualquer outra coisa, pra gente poder entender um pouco mais a mente de Nobuhiko Obayashi. Eu agradeço a sua presença se você ficou até aqui. Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, compartilhar, curtir e também deixar no comentário se possível. Muito obrigado e até a próxima.